Olá, depois de na semana passada termos sobrevoado as comunidades de Boane e Catembe, esta semana o programa Asas leva-nos a novos destinos. Para começar, a Telvina, onde vamos parar? Olá em casa. Cornélio, como é que estás? Estou bem, e tu? Eu também estou bem, obrigada. E para hoje eu proponho uma viagem, primeiro até ao histórico bairro do Xamanculo, para falar sobre o poder de decisão da mulher na família. Hoje vamos saber quem é que manda em casa. Sim, Cornélio. E por falar nisso, qual é a província onde as mulheres mandam ou chefiam em casa, tanto quanto os homens? Eu até sei a resposta, porque lembro de termos falado sobre isso há alguns dias. Mas que tal deixarmos esta resposta para depois e focarmos noutra? Sem problemas, Cornélio. E como sempre, parece-me que tens algo em mente. O que é que estás a pensar? Vamos agora acompanhar as opiniões das pessoas sobre quem é que manda em suas casas. Quem é que manda em casa? Na minha opinião, quem manda em casa ou quem deve mandar em casa é o papá. Sonância, quem é que manda em casa? É meu marido, Por que é ele quem manda? porque ele me casou. E por ser ele a casar, é ele quem tem que mandar. Ele tem direito porque é o homem também, dá para ele respeitar também. Sim, ele que manda, que dá-me autorização para fazer algo. É minha mãe, ela manda porque ela é que cuida de tudo lá em casa. Todos têm direito a dar a última palavra, depende do assunto. É o papá. Por quê? Ele que é homem. Senhora Cíntia, quem é que manda em casa? É meu marido. Ele me levou na minha casa para ir no lar, para toda coisa que ele quer. Sou eu que estou a fazer. É minha mãe, E por que é ela quem manda em casa? porque ela é a mais velha e é responsável por tudo. Ela é quem dá as ordens. Sanches, quem é que manda em casa? Na minha casa é a mãe. Por quê? Olha, eu vivo sozinho, só com a minha mãe, então ela é a única pessoa que eu tenho. As pessoas vivem realidades diferentes e isto nota-se nas suas respostas. Mas mesmo assim, Cornélio, nota-se que a mulher não tem muito poder de decisão em casa. Os homens parecem ter centralizado o poder dentro de casa e eles têm sempre a última palavra. Mas será que esta é a melhor forma de convivência? Será que sempre foi assim, Etelvina? Bom, a vovó Guegué tem uma ideia diferente e talvez fosse melhor ouvi-la. Vamos? Vamos a isso. Olá, quem manda em casa? Essa é uma pergunta que já tivemos várias respostas, mas e os mais velhos? O que é que eles pensam sobre isso? Aqueles que nos criaram, que nos educaram e que nos passaram os diversos valores e as diversas coisas que nós utilizamos no dia a dia. E é por isso que vamos perguntar a uma dessas pessoas que habitualmente ensina valores. Vamos conversar com a vovó Guegué. Vovó Guegué, obrigado por aceitar nos receber aqui em sua casa. Vovó, para começar, aqui em casa, quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que toma as decisões aqui em casa? Quem toma decisões aqui em casa? Bem, eu queria recuar um pouco para responder isso, porque isso vem desde que eu formei o lar, né? Que já desde o namoro nós conversávamos, eu e meu namorado na altura, para tomar essas decisões, mesmo durante o namoro, mesmo para marcar o dia do casamento. Foi uma decisão consensual. Foi uma coisa consensual. Uhum. E assim continuou pela nossa vida fora até ele partir. Mas não podemos esquecer também que nós estamos a ver de uma cultura, de uma tradição, de que o homem é o chefe da família. É ele que manda. Ele é que manda, ele é o chefe da família. Então, todos devem obedecer. Então, isso aí é um exercício para o dia de hoje, ou para os tempos atuais. O homem assumir que pode ouvir a mulher, ou pode ouvir a esposa, não é?
também dar alguma opinião que ele pode considerar. É verdade que Sim. são coisas a mudar. E vou aproveitar esta deixa de que há coisas a mudar e há aspectos que vão sendo mudados, principalmente por causa dos novos tempos, para mostrar à avó Guegué, um vídeo sobre o que os jovens, como é que os jovens pensam em relação a isso. Podemos ver esse vídeo? Podemos. Então- É bom sempre ouvir o que é que os jovens pensam, não é? Exato, então vamos a isso. Normalmente, nos locais onde vocês estão inseridos ou nos locais por onde vocês passam, quem é que toma decisões? Homens ou mulheres? Na minha realidade, porque os meus pais são de certa idade, já são... na minha casa, o galo mesmo é o meu pai. O meu pai é que diz isso e pronto. Essa é a realidade. A realidade de Wakatembe é mais comum do que parece. Como se diz, é o galo, mas não é a força, não é? Só que notamos... Nesta roda de conversa, organizada para ouvir os jovens sobre quem manda em casa, os hábitos da família de Júnior são comuns a 3 deles e só um tem pais que decidem juntos. Eu acho que todos nós temos que ter esse poder. Por quê? Porque é importante que sejamos ouvidos e a nossa opinião conte. Ouvida e respeitada também é a voz da mãe de Branco. Do meu lado não tive exatamente pais como tal, em que tem uma mãe e um pai. Eu sempre cresci com a minha mãe e os meus irmãos. E na minha casa quem sempre tomou decisões foi a minha mãe. Mas ela também sempre foi aberta. Então deixava que os filhos também tomassem decisões. Agora eu tenho irmãos mais velhos que ajudam. Os filhos educados ajudam, e muito, a mulher a ter espaço, ainda que este espaço dependa da ausência da figura de um marido. Para a nossa realidade, sim, que nós vivemos aqui, nós nos deparamos com isso. É verdade que nossa geração quer mudar isso, mas crescemos e estamos a ver isso. Esta realidade muda com o passar do tempo. Eu acho que as mulheres em si já têm a consciência de têm esse poder de tomar decisão. Claro que é uma luta porque existe também aquela retração e o homem também não quer perder aquele espaço. Mas já existe essa luta e eu acho que já está a ganhar espaço e a mudança está a acontecer. Mesmo que por vezes seja confortável e por isso não questionada. Digo ele que como se diz, é o galo, mas não é a força, não é? Só que notamos que ali há uma certa hierarquia. Primeiro é ele, depois é a mãe, depois o irmão mais velho, até lá embaixo. Então, não houve espaço para perguntar isso, porque também nunca nos atrapalhou no nosso crescimento. O crescimento econômico da mulher também é apontado como um problema. O que nota-se, na verdade, já não é o poder de decisão em si, só muitos homens têm reclamado das meninas quando já começam a trabalhar, quando as namoradas mandam mais nos namorados, nesse caso, e já não há aquele respeito. Apesar dessa possibilidade, há na autonomia financeira uma grande oportunidade. E o fato de terem essa liberdade financeira já lhes permite tomarem certas decisões. Não só isso, temos muitas mulheres também a formarem-se, que já começam a trazer uma pequena mudança. Esse conhecimento ela não vai aprender na escola, porque nem todos têm acesso a ir à escola ou uma faculdade. Em casa pode aprender com exemplos, que é o que falta muito. Tipo, se tu queres aprender, tens que ir à faculdade, tens que ir à escola. Pode também já desde o início aprender em casa. Em casa, na família, um dos grandes ganhos é a convivência sã. Há situações em que um dos parceiros é nervoso, então você diz que não quero, não está a valer. Então aí começa a discussão. Não, porque você nunca me escuta, sei lá o que é, esses cenários todos. Então evita discussões, a razão pela qual é benéfico. Para mim é benéfico porque eu acho que 2 cabeças pensam melhor que uma. Há certos pontos que um vê e o outro não vê. E se 2 colocam um problema, começam a avaliar os 2, eu acho que sai daí uma melhor solução do que uma decisão tomada por uma pessoa só. Apesar do país ser dividido do ponto de vista geográfico de poder entre sociedades matrilineares, predominante no centro e norte, e patrilineares sul, os homens continuam sendo os tomadores de decisões nas famílias em quase todo o país. Nesta segunda parte da nossa conversa, vamos tocar em aspectos que estão ligados às opiniões deixadas pelos jovens, tal como já disse a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada de hoje, a vovó Guegué. Vovó Guegué, os jovens tocaram em vários aspectos, alguns deles ligados ao fato de terem mães solteiras, outros ligados ao fato do homem ser culturalmente, tal como avançamos já no princípio do programa, ser o chefe da família.
O que é que se pode dizer sobre essas opiniões e qual é a razão de termos esta opinião ainda marcada na nossa juventude, tendo em conta que a avó que já disse que começam a mudar os tempos? Sim, começam a mudar, mas os jovens continuam a sentir isso porque há um certo receio, não é? Eu disse isso antes, que há um certo receio da parte das mulheres de serem contundentes, não é? E não é isso também que nós queremos. Queremos conversa, queremos diálogo. Então, esse processo de chegar ao diálogo é que ainda está difícil, que dá esse espaço dos jovens notarem entre o pai e a mãe que o pai é galho, como falaram. Como falaram ali, que o pai é galho. Então, quando deixa transparecer esta parte, que não é muito bonita, não é verdade? Porque pai e mãe devem ter esse estatuto de pai e mãe. A mãe não tem que dizer, olha, eu vou questionar o papá. Tá vendo? Isso acontece. Eu vou questionar o papá. O papá não gosta. Parece que o pai é o topo. Então, é o topo, é aquele que mete medo, é aquele que vai castigar, é aquele que vai... Então, isso aí devia terminar, de facto. Mas tem que começar com os jovens. Mas se o jovem está a ver o pai a ser gado, não é? E certos benefícios, porque ele nota certos benefícios do pai ser gado. O fato de ser gado também lhe porque confere algumas regalias. Confere regalias, ele fica livre, toma decisões, faz o que quer. E ele vai querer a mesma coisa. Um outro aspecto, falou-se também de mães solteiras que cuidam. Como é que funciona, como é que se pode passar valores, não muito para as mulheres, nem muito para os homens, mas que possa mostrar à criança ou às crianças que é possível que os dois tomem decisões, mesmo sendo que a mãe é que está sozinha a cuidar deles. Como é que se faz isto? Para a mãe solteira pode ser fácil, não é? Porque ela está sozinha, ela está a desenhar aquilo que ela quer ver nos filhos. Pode ser fácil, mas ela tem também que pensar que os filhos dela não são filhos só dela ali, não é? São filhos do mundo, que vão se encontrar com essas outras crianças, que tem o pai galo lá, que a mãe se calhar não manda nada, só o pai. Então pode exigir isso da mãe solteira e ela perder esse poder perante os filhos, porque vão pressionar aquilo que tem dos seus amigos. Uma espécie de imitação. O meu amigo tem exatamente, assim. O meu amigo é tratado assim, eu também quero isso. Então ela chama ou envia os filhos para receber essa educação, juntamente com os primos, não é? Que são os filhos dos irmãos, dos maridos ou dos irmãos dela. Não é que quando estão os dois, marido e mulher, não precisem desses outros. Precisam também, não é? Mas já são dois. Há outras partes da sociedade que são importantes para a construção moral das crianças. Agora, eu não podia terminar o programa sem pedir uma espécie de conselhos à vovó. O que é que podemos, em linhas mestras, em poucas palavras, o que é que podemos deixar para os nossos casais, particularmente jovens que ainda estão numa fase construtiva, mas também para os mais velhos, porque nunca é tarde para aprender. Sim. O que é que se pode deixar para que a mulher também ganhe essa consciência, sobretudo, e o homem possa também ajudar, porque não importa se a mulher sabe que tem direito, mas é importante sempre ter um acompanhamento. E esse acompanhamento, como a vovó bem disse, tem vários setores sociais que devem ajudar. Um conselho geral, só para terminar o nosso programa da melhor forma, quer dizer, a nossa conversa da melhor forma. Se os dois se respeitarem, não é, e conversarem coisas fáceis e coisas difíceis, não é? Vai ser mais fácil, não é? Viverem o seu casamento, viverem o seu lar, porque conversam e se entendem, combinam, são cúmplices. Nós costumamos ouvir quando que tem cumplicidade do casal, não sei, cumplicidade do casal. É essa mesmo, deles conversarem e aquilo que sai para os outros é aquilo que eles conversaram. E que ele não tenha que dizer, a minha mulher é que sabe, ela é que decidiu, ou o meu marido é que sabe, ele é que decidiu. Então, parece que são dois, mas nós estamos a defender que no casal é 1 vezes 1, não é? Igual a 1. E a Bíblia nos manda também dizer isso. Exato. É verdade. E os dois formarão uma só carne. É para nos dizer que eles têm que ter essa tradição, ou essa cultura de conversar e decidirem juntos, não é? Aquilo que sai para os outros é do casal e não atirar culpas ao outro. Exato.
é muita sabedoria, são muitos conhecimentos e valores, sobretudo, que a vovó Guegué tem para passar, não só para nós, mas também para vocês aí em casa. Mas não há tempo para muita coisa, o que podemos trazer, esperamos trazer muito mais nas próximas edições. Vamos ficar por aqui na nossa conversa, que foi bastante esclarecedora e bastante construtiva, sobretudo. Seguimos para mais rubricas. Uau! A vovó Guegué é uma pessoa sábia e super animada e trouxe-nos uma ideia de partilha, porque para ela, nas decisões de casa, o homem não é superior à mulher, nem a mulher superior ao homem. Sim, senhora. Etelvina, permita-me dizer isso de novo. Sim, senhora. Muito bem colocado por este exemplo de mulher. Uma autêntica biblioteca viva. E Cornélio, espero que os jovens bebam de fontes como a vovó Guegué e tomem atitudes mais sensíveis ao gênero. Fique tranquila, porque há jovens a partilhar o poder de decisão em casa. Mas este tipo de histórias, como o do Eugênio e da Silvana, é para ver já na segunda parte. Estamos de volta ao programa Asas depois de termos conversado com a vovó Guegué e o Cornélio ter prometido uma conversa com o Eugênio e com a Silvana. Eu sei que promessa é dívida, mas antes de pagar esta dívida, trazendo este casal, Telvina, vamos ouvir as pessoas de Marraquene para saber a opinião deles sobre quem é que manda em casa. Estamos no distrito de Marraquene, com 2 postos administrativos, Marraquene Sede e Machubo. No distrito vivem mais de 200 mil habitantes, segundo o censo de 2017. Deste número, 116 mil são mulheres. E é nesta parte do país que procuramos entender, afinal, a mulher tem ou não poder de decisão em casa? O tema sobre o poder da mulher parece dividir opiniões. Para uns, quem manda em casa são os homens. Provavelmente sou eu. Quem manda em casa, é claro que é o homem, né? É o homem. É meu marido. E por que é o seu marido? Porque ele é cabeça de família. Uma mulher pode tomar a decisão, sim, mas tem que ser uma decisão de opinião. Para outros, há uma espécie de partilha de poder entre homens e mulheres. Eu acho que depende de cada família. Somos nós os dois, porque já se unimos na família. Nas famílias, muitas vezes os homens não aceitam decisões tomadas por mulheres. Não é mandar em mim. Comigo até que podemos trocar certas ideias a respeito daquelas coisas de casa, sabe-se lá aquilo, estás a perceber? Não é exatamente mandar em mim. Ela pode ir para amor, falar isso, falar aquilo, pronto, estás a perceber? Eu consigo fazer. Então, tem outra coisa, ela nunca pode dizer para mim, para amor, tu há de pôr água para mim, sei lá, ou vai lá pôr água para mim na casa de banho, estás a perceber? Virgínia Francisco tem uma percepção mais ampla e descreve a situação do seu bairro quando se fala de tomar decisões em casa. Na minha zona, são agressivos demais. Sim. Homens de lá, decide as coisas. Mesmo mulher decide outras coisas, mas os homens não concordam disso aí, das mulheres dele. É assim em muitos bairros e é assim em muitas famílias. Dentro da minha família, as decisões têm que ser do marido, nós temos que ouvir os homens. É que a voz e o poder das mulheres em casa depende da disponibilidade para aceitar, recusar, da presença ou ausência dos homens. Pode tomar decisão assim como na ausência do marido, do homem nesse caso. Ela tem direito de responder enquanto o homem não estiver. Ela é que é o suporte, né? Ponhamos, está aí a sua esposa, ela está fazendo outra coisa, mas tem uma roupa aí que ela está a lavar, se calhar você não é mau pegar na roupa das crianças, poder já ajudar se tu não estás a fazer nada. Então, o que é mau é a mulher dizer, marido, eu estou saindo, fica a tomar conta das crianças e fica a lavar esta roupa que eu deixo aqui. Isto já não deve. Por vezes, explica Maria Carolina,
há decisões que podem comprometer o lar. Por isso, a mulher tem de esperar pelo marido. Existem situações em que, por exemplo, dá-se o caso de uma filha engravidar em casa e pode ver a família do tal que engravidou a filha. Ela não pode receber esta família sem consentimento do marido. Razão pela qual tem que esperar que o marido chegue, que é para poder responder à situação. Apesar destas e de outras situações que diminuem o poder das mulheres na família, para os entrevistados é crucial que a mulher tome decisões. Precisamos ter mulheres a tomarem decisões dentro das casas? Eu penso que sim, tendo em conta que o homem é o tal que trabalha, né? Ainda existe isso em algumas famílias. Se a mulher está em casa sozinha durante um período longo, ela está livre de tomar decisões. O importante é que haja comunicação com o seu marido. Acho que sempre deve ter um consenso do marido, tipo, o marido e a mulher, sim. Não basta somente ser um homem a dizer de que isto e isto tem que ser assim. A mulher também. Se você está com a mulher é para poder se ajudarem, partilharem as ideias. Este assunto parece roçar com a masculinidade dos homens e há uma tendência de se proteger essa masculinidade, negando o poder da mulher. Isso coloca a mulher numa posição inferior à do homem. E como nós não queremos perpetuar esta situação, decidimos perguntar ao Eugênio e à Silvana, afinal, como é que eles fazem para manter o equilíbrio de poderes em casa? O segredo é sempre conversarmos no início. Não vamos deixar a relação chegar a meio para depois tentarmos definir as coisas. Tudo define-se no início, nós definimos muito bem no início. Vamos partilhar as contas, porque eu, sinceramente, falando com as contas, sou um pouco atrapalhado. Graças a Deus tenho a Silvana e tal. No final do mês, que essa parte mais interessante, no final do mês, quando entra lá o salário, né, a Silvana tem acesso a todas as contas. Ela sabe qual é o valor que tenho. E nós já traçamos o que vamos fazer, porque temos um objetivo em comum. O importante é sempre falar, conversar. É dizer aquilo que a pessoa pensa. Independente do outro gostar ou não, ou discordar. Não é faltar com respeito, não é exaltar, não é gritar ou impor. É sempre dizer aquilo que a pessoa pensa, é dizer aquilo que está na cabeça, aquilo que a pessoa sente. Normalmente, se não se fala, não se conversa, um sai e toma uma atitude. Porque eu vou fazer, não quero saber e eu vou fazer. Ela que depois, não sei o que, ou ele que também, nós não funcionamos assim. Não é ele que depois, não é ela que depois. Porque, certo ou errado, alguma coisa vai mudar na nossa rotina, alguma coisa vai mudar em nós. Então, temos que estar de acordo. Às vezes, claro, é um acordo que não me favorece a mim. Eu digo, ok, vou ter que ceder dessa vez. E ele chega um momento que ele também depois lembra que, houve aquela vez que ela não queria, demorou, mas ela fez. Por que eu também não posso fazer isso? Então, é uma questão de equilibrar esses momentos. Essa minha maneira de ser, acredito que teve um pouco influência do meu pai. Ele recebia, na altura, recebia-se, como nós vulgarmente falamos, dinheiro vivo. Não era a conta bancária. Meu pai recebia aquele valor, chegava no quarto com a minha mãe, tirava todo o valor. Olha, o valor que ganhei é este, o que vamos fazer? Lá separavam as contas, definiam as prioridades e no final sobrava aquela partinha para ele poder dar mais voltas com os amigos e tal. Mas tudo era feito em concordância com a minha mãe. O segredo é não definir as coisas de cabeça quente. Exatamente. Quando nós já percebemos que um está exaltado, os dois estamos exaltados, a conversa morre. esquecemos o assunto, ficamos mais calmos, depois decidimos. A sociedade veste comportamento como um comportamento errado. Tem até pessoas próximas que estão assim, mas como é que tu aceitas? Tua mulher é que define. Não é a minha mulher que define, nós é que definimos. As pessoas percebem mal, nós é que definimos. Olha que o que fez com que nós fôssemos assim é a sociedade mesmo. Temos vários exemplos de casais em que o homem é que define, mas os casais não estão felizes. Não estão felizes. A mulher está a seguir o homem, então está a viver uma vida que não é o que ela deseja, está a viver a vida daquele homem. Então o homem está só a arrastar aquela mulher. Não é isso que nós queremos caminhar juntos. Então, por estar no meio dessa sociedade que tem este pensamento de o homem define e a mulher segue, é que nós mudamos mesmo. Uau!
esta é uma excelente forma de pensar sobre tomada de decisões em casa, não achas, Cornélio? De facto, Telvina, o Eugênio e a Silvana preferem não tomar decisões individuais e imporem um ao outro. Muito pelo contrário, eles conversam e encontram o meio termo. Mas por vezes, Telvina, alguém tem de ceder. É, porque nem sempre é fácil chegar ao meio termo. E, por falar nisso, Cornélio, esta é uma ótima oportunidade para responder. Qual é a província com mais equilíbrio de número de homens e mulheres que chefiam uma família? De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Gaza é a província com maior número de mulheres jovens, chefes de família. No relatório publicado em 2018, intitulado Mulheres e Homens, o INE revela que 49,2% de mulheres chefiam famílias em Gaza. Perto dos números de Gaza, são as províncias de Inhambane, 47%, e Niassa, com 41,6%. Maputo é a província com menos mulheres a chefiar uma família, com 25,3%. É interessante, Edelvina, Gaza é a província onde mais mulheres são chefes de família. É, e diferente de Gaza, Cornélio, Maputo cidade é a que menos mulheres são chefes de família. E é assim que nós pousamos o voo do Asas de hoje, prometendo regressar daqui a 7 dias. Obrigado pela companhia. Até mais.